que o rio esconde em suas águas profundas? Quantas histórias já se perderam no silêncio da floresta? O tempo passou, mas a terra lembra. O rio lembra. A família dos Banguelas também lembram. No século XVIII, milhares de africanos foram arrancados de suas casas e trazidos para o Brasil. Entre eles, um povo conhecido como os Banguelas, originários da região de Benguela, em Angola. Seu nome vinha de um costume antigo: limar os dentes em forma de triângulo, um símbolo de pertencimento. Nos porões escuros de navios negreiros, eles cruzaram o oceano. Acorrentados, famintos, sobrevivendo como podiam, vendidos como mercadoria, condenados a um destino de dor. No século XIX, a família dos Banguelas foi trazida à força para a Amazônia. Vendidos como mercadoria, foram levados para os engenhos de Óbidos, onde passaram anos cortando cana, moendo açúcar, vivendo sob chicotes e correntes. Mas no horizonte a revolta crescia. O Brasil estava em guerra. Os cabanos, negros, indígenas e camponeses estavam pegando em armas contra o Império. E nos engenhos, os escravizados sabiam que esta era sua única chance de fugir. Na escuridão da noite eles fugiram. Homens, mulheres, crianças. Sabiam que se fossem pegos, a punição seria a morte. Mas ainda assim correram. Correram sem olhar para trás. Durante semanas eles viveram da floresta. Comiam o que encontravam, bebiam dos rios, dormiam no chão úmido. O perigo estava por toda parte. Caçadores de escravos, soldados do Império, cobras, onças. Mas o desejo de liberdade era maior do que o medo. A noite estava viva. O vento soprava entre as folhas carregando um segredo. Os feitores dormiam, mas a mata não. Eles correram. Não havia outro caminho. Os pés afundavam na terra úmida, os galhos cortavam a pele. Mas o medo já não era maior que a vontade de viver. Naquele momento, a floresta os acolheu. Dizem que os encantados já sabiam daquela fuga antes mesmo que ela começasse. Sentiram a terra vibrar com o primeiro passo. Ouviram a mata sussurrar o nome dos fugitivos. E então, o caminho começou a mudar. As trilhas se apagavam atrás deles. As folhas dançavam para esconder pegadas. Eles estavam sendo guiados. Mas a floresta, mesmo protetora, não era infinita. Quando o caminho pela mata ficou impossível, o rio chamou por eles. Eles seguiram a água. Sem direção, sem ter destino certo. Apenas um chamado. O tempo deixou de existir. O dia e a noite se misturavam. O sol queimava, a noite congelava os ossos. A fome e a sede eram como correntes invisíveis. Mas eles não paravam. A cada remada, um passo mais longe do cativeiro. A correnteza os empurrava. O rio os levava. Para onde? Os encantados sabiam.
Depois de semanas fugindo, eles avistaram um povoado. Era a vila de Urubuquara, um assentamento português no interior do Pará. A vila ficava ao lado do Monte Santo, uma região de serra cercada por matas densas e igarapés. Mas algo ali não estava certo. A terra tremia. Os moradores falavam da boiuna, a cobra grande. A lenda conta que essa serpente gigantesca dormia debaixo do rio. E quando ela se movia, a terra tremia junto com ela. Com medo, os moradores de Urubuquara abandonaram a vila. E os encantados disseram aos banguelas: "Não é aqui." Eles seguiram pelo rio, até que avistaram uma praia de areias brilhantes. Era um lugar sagrado. Os encantados falaram sobre Inha, uma jovem indígena que foi encantada e transformada naquela praia. Seu corpo virou areia. Sua alma se tornou parte do rio. Ali, os fugitivos sentiram que estavam perto. Mas os encantados disseram: "Ainda não." Prainha cresceu ali, nas margens do Amazonas, entre 2 igarapés e 2 rios, o Urubuquara e o Jauari. Mas os banguelas seguiram viagem. Eles ainda tinham um destino a encontrar. Os encantados apontaram o caminho. Não era ali, na freguesia dos portugueses, que os banguelas encontrariam seu paraíso. Eles deviam seguir um pequeno rio, misterioso mas convidativo. Chamava-se Caminaú. E então, quando já não tinham forças para remar, quando a jornada parecia não ter fim, o rio revelou seu segredo. O paraíso existia. Um lago escondido, intocado, puro. Era ali que os encantados os conduziram. Era ali que o Quilombo São João nasceria. A jornada foi longa, mas o destino era real. Nas margens do Lago São João, as mãos que antes foram acorrentadas agora erguiam um novo lar. Não havia muros, não havia trancas. Apenas terra, rio e céu. Ali, ninguém os mandaria embora. Eles não tinham ouro, nem terras dadas por reis, mas tinham o que precisavam. A mandioca era o pão, o peixe era o sustento. O rio era a estrada, a floresta, o abrigo. Cada folha, cada fruto, cada animal trazia um ensinamento. A terra era a professora, e eles, seus filhos atentos. Pela primeira vez, desde que fugiram da escravidão, puderam descansar. Para quem nasceu aqui, o lago não é apenas um lugar. Ele é uma herança, um testemunho do que seus antepassados enfrentaram para chegar até aqui. Kleber Oliveira é um dos filhos do Quilombo São João. Ele nasceu aqui, cresceu ouvindo as histórias da fuga e da resistência de seus antepassados. E agora, ele nos conta como seus pais chegaram até esse lugar. Filha do finado Benedito José da Fonseca, foi os primeiros que a gente chegou aqui, até aqui. E passaram um mês subindo no rio, cortando pau, puxando por cima de pau e barranco, até chegar aqui para Caixi, que é tarde. E veio as descendências, né, gente? E agora a gente está por aqui, graças a Deus. A vida no Quilombo segue o ritmo da natureza. O tempo não é marcado por relógios, mas pelo sol, pela chuva, pelo vento que dança entre as árvores. Maria Raimunda cresceu aqui. Criou sua família aqui. Aprendeu a plantar, a colher, a pescar e a respeitar os ensinamentos deixados por seus antepassados. Aqui ela construiu sua vida. E hoje ela nos conta como é viver dentro do Quilombo São João. A gente foi nascido e criado aqui. E a gente tá por aqui. Meu filho foi nascido e criado aqui.
todos eles, 9 filhos. Aí já mora só uma comigo, que as outras já casaram. Meu trabalho aqui é roça, eu pesco. Só a lembrança que eu tenho é do meu tio, que fazia isso de gambá, né? Aí eles faziam essas festas assim. Quando eu já me entendia, eles faziam isso. Eles batiam, o outro com um sameador, rapador. Era isso, era uma banda. Minha mãe dançava, que nesse tempo eu era criança ainda. A minha mãe dançava, as minhas tias, meus tios, a minha avó. No Quilombo São João, as tradições são passadas de geração em geração. O que se aprende aqui não está nos livros, mas nas palavras dos mais velhos. No trabalho diário, na conexão com a terra. O Quilombo São João não está apenas no lago. Ele está no sangue de quem carrega sua história. Mesmo aqueles que saíram ainda pertencem a ele. Porque raízes não se rompem, apenas se espalham. Maria Oliveira e Bernaldo Fonseca estão juntos há mais de 50 anos. Construíram sua vida no Lago São João, mas hoje vivem na cidade. Mesmo assim, nunca deixaram para trás a cultura que os formou. Nossa convivência é boa, sabe como é? Há 50 anos que nós temos de casado, nunca nós se larguemos. A amizade que era de novo, é de velho agora, até o fim. E o tambor é a imagem do carimbó, né? E o tambor alto e o baixo. E o rapador, o sameador, tudo isso tem que ter. Rapador, sameador, na hora de bater o tambor e tal, tem que ter o retório também para acompanhar ele. O batuque, o tambor, o carimbó. Mais do que música, eles são identidade. Eles são a forma de um povo dizer: nós estamos aqui. E enquanto houver alguém para lembrar, o Quilombo jamais será esquecido. Nem todas as vozes podem ser ouvidas hoje. Algumas pertencem ao passado, mas nunca deixaram de ecoar no presente. Maria Banguela foi uma dessas vozes. Uma mulher que nasceu e viveu dentro do Quilombo São João. Ela não era apenas uma matriarca, era a guardiã. Era ela quem guiava os rituais de cura, quem invocava os encantados, quem protegia o Quilombo com a força da palavra e da fé. Diziam que ela era feiticeira, macumbeira. Maria Banguela não está mais aqui, mas seu espírito permanece. Nas águas do lago, no vento que atravessa as árvores, no som do tambor que nunca parou de tocar. Ela era a voz do passado, o escudo do presente e a bússola do futuro. Porque os guardiões nunca morrem. Eles apenas se tornam parte da história que nunca pode ser esquecida. A infância no Quilombo era feita de descobertas, de banhos no rio, de brincadeiras na mata, de noites iluminadas pelo fogo e pelos tambores. Minervino Filho, conhecido como Minequinho, nasceu e cresceu no Quilombo São João. Hoje, ele nos conta como era ser criança nesse pedaço de mundo. A nossa vida lá era assim constante, fora dessa brincadeira, negócio de jogo de bola que a gente gostava muito, né? A gente se deslocava de lá para várias comunidades para a gente ir jogar como moleque, com 12 anos, 13 anos. E o que a gente mais fazia era só isso mesmo. A gente gostava de jogar, além disso, das brincadeiras, a gente gostava mais de pescar, né? Para dar o sustento para a família. Meus pais, que às vezes estão ocupados, trabalhavam na roça, não tinham tempo de ir atrás de comida, né? A gente se virava na beira do lago atrás de peixe, atrás de caça. E às vezes, quando eu comecei mais a me entender, eu já apanhava açaí junto com ele, né? Para trazer para vender no Jauari. Vendia de litro de açaí, remando, já pensou? Casa em casa a gente parava para vender de litro. Uns compravam 5, outros compravam 10 litros. E assim a gente ia até a boca do Jauari, até a varada do Amazonas. A infância no Quilombo era mais do que liberdade. Era aprender desde cedo
o valor da terra e da tradição. As memórias de Minequinho são as memórias do Quilombo. E enquanto houver quem as conte, elas nunca serão esquecidas. No Quilombo São João, a história não parou no passado. A luta continua, agora por direitos, reconhecimento e dignidade. Luzenil Miranda e sua esposa Benedita Oliveira dedicaram suas vidas a essa luta. Eles ajudaram a fundar a Associação dos Quilombolas. Um passo essencial para que a comunidade tivesse voz e fosse ouvida. Mas o caminho nunca foi fácil. Ainda hoje o Quilombo enfrenta dificuldades. A ausência de políticas públicas pesa sobre a vida de quem vive aqui. Nós resolvemos formar uma associação do Quilombo para nos proteger todas as coisas que a gente precisava lá. Mas ainda por enquanto a gente não se tem nada, né? Não se tem nada. As estradas estão feias, nós não temos um posto médico aqui. E foi assim. Com certeza a gente espera de progredir muito mais essa cultura lá. Porque lá tem muitas pessoas que fazem artesanato, de crochê, tecer tala, a gente trabalha com remo, com canoa. Tudo isso a gente também tem a tradição, né? A luta por justiça não termina enquanto houver quem precise dela, e a identidade do Quilombo São João seguirá viva enquanto houver quem a mantenha. O Quilombo São João resistiu ao tempo. Hoje, sua existência é reconhecida pelo Estado, e o título definitivo da terra foi garantido. Mas a luta não terminou. Os direitos mais básicos ainda não chegaram. As políticas públicas que deveriam garantir dignidade seguem ausentes, deixando as novas gerações diante dos mesmos desafios que enfrentaram seus antepassados. Durante décadas, os moradores do Quilombo foram invisíveis para o Estado. A maioria dos membros da família só recebeu documentos oficiais quando já eram idosos, marcando um passado de abandono e descaso. A segunda e primeira geração do Quilombo São João cresceu sem certidão de nascimento, sem identidade reconhecida fora de sua própria comunidade. No mapa, o Lago São João pode parecer apenas um ponto isolado no meio da floresta. Mas para quem vive aqui, ele é tudo. É lar, é resistência, é memória. E enquanto houver quem carregue essa história, o Quilombo São João permanecerá. Porque sua terra tem dono, sua cultura tem força e seu povo tem voz. Quem foi que disse que Aninha é feiticeira? Foi o seu brilho singelo que fez o bloco Centro-Paz ficar mais belo. Seu olho de seca pimenteira, isso aqui não é besteira, é cultura milenar. E hoje vimos homenagear Ana Banguela, por favor, pode chamar.